Muito bem, boa tarde a todos. Paz e bem, sou o professor André. Estamos aqui para apresentar o artigo final, o final dos estudos do nosso pós-doutorado, que foi supervisionado, orientado pelo professor Fabiano Guasti, que eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo, né, Fabiano? Agradeço demais por toda a paciência, por todos os ensinamentos estendidos a mim aqui durante esse período. De coração, Fabiano, muito obrigado. O trabalho também teve o apoio do professor Dr. Rafael de Freitas Souza, o professor Rafa. Obrigado, viu, Rafa, pelo apoio aqui também. Inicialmente, não tem como não dizer também, eu ofereço aqui esse trabalho, lembrando, né, aos meus alunos. A gente está aqui exatamente por conta dos meus alunos, estamos aqui para compartilhar, para difundir um conhecimento, e por eles, aos meus alunos do Centro Universitário Municipal de Franca, do Unifacef, com muito carinho, o meu abraço, e fiquem aqui com as informações do estudo. Também dedico, obviamente, o trabalho aos meus pais, ao meu pai Luiz, à minha mãe Regina, aos meus filhos Gabriel e Isadora, formalizando aqui tudo também. Para vocês, que a gente estuda, que a gente tenta crescer, melhorar sempre. Muito bem, muito bem. Aqui, agora, então, agradeço a presença de todos e nós vamos falar exatamente sobre as variáveis discriminatórias para geração de valor e adoção para a implementação de critérios ESG em companhias de capital aberto. O estudo trata de uma análise comparativa entre companhias de capital aberto da NYSE, de Nova York, com a B3 aqui de São Paulo, a nossa Bolsa do Brasil. Muito bem. O tema e o objeto de estudo, a princípio, para contextualizar, eu passarei a base metodológica do estudo, ok? O presente projeto de pós-doutorado possui como tema central o ESG e como objeto de estudo o impacto gerado nos stakeholders a partir das ações corporativas. Muito bem. O objetivo central do trabalho tem como objetivo geral buscar encontrar quais variáveis são discriminatórias para a geração de valor em relação ao comportamento das empresas, no que tange a implementação e a adoção de critérios ESG, a partir de uma análise corporativa entre companhias de capital aberto dos Estados Unidos e do Brasil, tecendo reflexões sobre as atividades envolvidas e analisando a representatividade das ações para aqueles que integram esse contexto. A princípio, alguns slides, farei a leitura, mais uma vez esclarecendo, para formalizar, para deixar claro e contextualizado, enquanto vídeo aqui formalizado no programa de pós-graduação da FEA. Ok? O primeiro artigo, nós escrevemos 2 artigos nesse trabalho. O primeiro, eu falo sobre a trajetória histórica do ESG nos últimos 20 anos. Então, uma revisão bibliográfica e o seu vínculo com o mercado financeiro. A marca de 20 anos é a marca formal do ESG no cenário. A evolução do termo ESG. Para falar da evolução do termo, eu gosto muito de citar outras ciências também. Quando, por exemplo, a gente fala da matemática, quando a gente fala da medicina, quando a gente fala do direito, nós temos disciplinas milenares. Quando a gente fala contabilidade, os estudos da administração, os estudos de economia, nós já temos disciplinas temáticas seculares. Já a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é algo mais novo, é algo mais recente. Por exemplo, no século passado, nós tivemos o início e a intensificação das discussões sobre direitos sociais e as questões ambientais. Em 1972, olha como, em comparação com outros estudos, com outras ciências, a sustentabilidade ela ainda é como se fosse um bebezinho.
Em 1972, nós tivemos a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Em 1987, primeiro conceito relacionado à sustentabilidade, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, formalizado no relatório Brundtland, Our Common Future, Nosso Futuro Comum, era o nome do relatório, e esse relatório trazia que nós devemos utilizarmos, crescermos, desenvolvermos economicamente, sempre pensando nas gerações futuras. Em 1999, também uma revolução no sentido da sustentabilidade, quando do livro Canibais com Garfo e Faca, de um autor que se chama John Elkington, ele trouxe o conceito do Triple Bottom Line. O que é o Triple Bottom Line? Dizendo que toda empresa, para ser sustentável, ela deve ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Muito bem, a partir deste tripé, a sustentabilidade ela começou a ser vista também sob o enfoque financeiro. E o estudo também ele trouxe, e apenas para formalizar, mas embora apenas há poucas décadas de estudos sobre sustentabilidade, formalizo também que autores religiosos, ao longo dos milênios aí também, como o imperador Ashoka, budista, Jesus Cristo com o cristianismo, Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Martinho Lutero, toda a doutrina também espírita, kardecista, sempre também falavam algo relacionado a valores, a temática que os direitos sociais ou que o respeito ao meio ambiente, à natureza, aos animais, falam nos dias de hoje também. Muito bem. Atores globais também discutiram o tema. Lideranças ativistas, lideranças governamentais, relacionados ao terceiro setor. Nós tivemos aí a Eco 92, ou a Cúpula da Terra, em 97 o Protocolo de Quioto, no ano 2000 o Pacto Global com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em 2012 a Rio+20, em 2015 o Acordo de Paris, 2015 também a Agenda 2030, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Muito bem. Então é um tema que está em pauta, é um tema que está na agenda global de discussão. Muito bem. Estamos entrando na nossa área, estamos entrando na nossa pesquisa agora. O mercado financeiro e os investimentos ESG. Ok, então começaram os estudos sobre sustentabilidade. Veio a definição de desenvolvimento sustentável. Veio a definição do Triple Bottom Line. O Triple Bottom Line trouxe um dos tripés sendo econômico. A evolução no foco do social e do ambiental, evoluindo ao Triple Bottom Line, evoluiu aos investimentos ESG. De que forma? Kofi Annan, então presidente da ONU, em 2004, em seu discurso, ele se dirigiu especialmente a CEOs de empresas ligadas a investimentos e ele frisou, formalizou, intensificou o sentido do, empresas também têm que participar desse processo. E participar de que jeito? Com investimentos. Os investidores também têm que participar desse processo. De que jeito? Em investimentos. Qual tipo de investimento? Investimentos sustentáveis. Investimentos ligados ao ESG. Ok, muito bem. A partir daí, nós temos a figura do ESG. Lembrando, o artigo histórico, quando nós analisamos os últimos 20 anos, é exatamente porque em 2004 foi feito o discurso do Kofi Annan. Ótimo, muito bem. A partir de então, bolsas de valores ao redor do mundo, mas especialmente a NYSE e a B3, elas ofertaram, primeiro, criaram índices ligados à sustentabilidade. O ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, aqui no caso da B3,
índices de carbono. Na NYSE são vários índices ligados à sustentabilidade também. E, a partir daí, opções em ativos ligados ao ISD surgiram e estão se multiplicando. Vivemos, de fato, a era da sustentabilidade. E para que ela se fortaleça ou se estabeleça com mais pujança, sim, Kofi Annan, bolsas de valores vieram e disseram, olha, investimentos em ESG é o caminho, é o futuro. Tá bom. Para formalizar, para fortalecer, em 2021, Larry Fink, o CEO da BlackRock, principal gestora maior gestora de ativos aí do planeta Terra, o Larry Fink, quando ele tem o costume de enviar sempre uma carta anual aos seus investidores, e em 2021, a carta foi exatamente dizendo, atenção investidores, sugiro que vocês foquem os seus investimentos em investimentos ESG. Muito bem. Isso é a evolução do tema. Isto posto, a parte histórica posta, chegamos na pesquisa. Enquanto pesquisa, passarei aqui agora o conjunto metodológico, tá? Das variáveis discriminatórias, que é o segundo artigo, variáveis discriminatórias para geração de valor, para adoção e implementação de critérios ESG em companhias de capital aberto. Uma análise comparativa entre companhias de capital aberto dos Estados Unidos e do Brasil. Tá bom, muito bem. Enquanto conjunto metodológico, utilizado o primeiro, método comparativo. Companhias da NYSE e companhias da B3. Todas, universo completo, todas. Recorte temporal delimitado entre 2010 e 2022. A formato, a utilização do software de trading e análise financeira, o Refinitiv Eikon, utilização do software. E a base da pesquisa é quantitativa com abordagem econométrica. Muito bem, muito bem. Além disso, para a concretização da presente investigação, foram desenvolvidas análises das variáveis de desempenho financeiro, com a criação de valor e das variáveis de controles independentes para empresas da NYSE e da B3, que apresentam mecanismos ESG. Como exemplo, nós pesquisamos indicadores ambientais, sociais, nível de governança, nível de transparência, bem como variáveis de liquidez, endividamento, lucratividade, entre outros temas relacionados. Ok. Ainda enquanto conjunto metodológico, nós seguimos caminhos pelos quais o ESG ele pode criar valor para a empresa. A essência da pesquisa é a criação de valor. Criação de valor, crescimento top line, redução de custos, redução de intervenções regulatórias e legais, o aumento da produtividade dos funcionários e a otimização de investimentos e ativos. Muito bem. Uma reflexão, que aí a gente propõe, e é o início, é a base de todo estudo. A curiosidade investigativa, ela instiga a refletir sobre a correta compreensão dos conceitos e tendências corporativas atuais do ISD e, consequente, a sua aplicação prática. Enfim, é fundamental considerar se o discurso é coerente com o que se faz. Professor Fabiano, gostaria de te convidar para vir para cá agora, para a gente conversar também, e eu deixo nessa frase é fundamental considerar se o discurso é coerente com o que se faz. A partir daqui, nós pegamos as informações, vamos lá, falando de um modo, às vezes, mais prático, não é, Fabiano? Pegamos as informações, os indicadores contábeis de todas as empresas da B3, com todas as empresas da NYSE, colocamos
inserimos o software do Refinitiv e tivemos resultados, tá bom? A princípio, Fabiano, as variáveis explicativas, tomamos as seguintes medidas de desempenho, tanto para as empresas brasileiras como as norte-americanas. Então, essas são as variáveis explicativas. Por favor, Fabiano. Bom, pessoal, obrigado aí a vocês que estão aqui, a quem está nos assistindo. Chegamos num ponto da pesquisa que precisávamos de um rumo para ela em relação à geração de valor. O que significaria gerar valor? Todo o referencial teórico que foi encontrado, que foi pesquisado, sempre usava-se uma métrica quantitativa para a geração aí de valor. Tínhamos dois caminhos a seguir. Um deles era calcular custo de oportunidade, custo de capital próprio, o que chegamos numa decisão que seria penoso demais e não valeria tanto assim a pena, devido às discrepâncias que tem na apuração desse custo de oportunidade entre empresas brasileiras e empresas americanas. Então, o critério para saber se a empresa gerou ou não valor foi analisar o PL dessa empresa contábil e o valor do PL dessas empresas a mercado. Então, a empresa que agrega valor é aquela empresa que o PL a mercado é maior do que o PL contábil, ou seja, a quantidade de ações disponíveis no mercado vezes o preço médio dessas ações é o PL dessa empresa a mercado. Se esse PL a mercado é superior ao PL contábil, aí a empresa ela gera valor. Poderíamos ter feito isso com o total dos ativos, com o total do valor de mercado dessa empresa, com a dívida, mas optamos por pegar o valor de mercado, que seria o valor mais estável e mais coerente aí que nós podíamos pegar. Nesse critério, excluímos as empresas com PL negativo. Aquelas empresas que tinham PL contábil negativo, elas foram já aí excluídas dessa amostra. E o score ESG, que veio lá da Refinitiv, ele mede, ali tem a escala, tem lá o score dele, como ele é obtido direto da Refinitiv, que nós pegamos aqui o score completo, né? Não pegamos o score separado do Environment, do Social e do Governance. Por quê? Porque elas tinham, algumas empresas não tinham, um deles não saía na base um deles, então nós optamos por pegar somente o ESG score completo que vinha da Refinitiv. Esse também foi um outro critério que eliminou muitas empresas da nossa amostra. Nem todas tinham, nesse período que o André escolheu, nem todas tinham esse período completo dessa base. Nem todas tinham, algumas entraram no mercado posteriormente. Sim. Não é porque não tinha, porque não era ruim. Longe disso. Não tinha porque as empresas elas nem sempre estavam no mercado nesse período. Perfeito. Elas entraram posteriormente ou saíram antes, então nós tivemos que adotar esse critério que todas tinham esse índice em todo o período. Fabiano, e lembrando que tudo é recente, os estudos são recentes, a aplicação prática nas empresas também é recente. Exatamente. E aí, depois de escolhidas todas essas variáveis, que tinham todos os dados para todas as empresas em todos os anos, nós nos deparamos com um problema maior ainda, que foi a base de dados. Limpando a base de dados, a base brasileira, ela tinha cerca ali de 300 e poucas companhias, um total de quase 7 mil linhas, o tamanho do arquivo. Sim. Né, com 7 mil e poucas linhas. Isso deu um arquivo de mais de quase 20 megas, o arquivo para poder trabalhar com ele. Aí fomos pegar as empresas americanas, e aí que a coisa complicou, porque de quase 7 mil linhas,
nós passamos para um arquivo de quase 200 mil linhas. E esse foi um trabalho danado, até nós prorrogamos aqui a pesquisa, porque era um arquivo de quase 80 megas para você trabalhar com ele, subir isso no Stata, não subia, não carregava. Então nós tivemos que trabalhar com essas variáveis aqui aos poucos, e aí por isso que nós chegamos nesse limite dessas variáveis aqui, né? Aqui a dívida sobre o capital próprio, a alavancagem da empresa, quanto que ela tem de dívidas perante o seu recurso próprio, contábil, aqui, o resultado da operação dessa empresa bruto, tá? Nós usamos aqui o bruto, não o líquido, porque tinham empresas que tinham uma série de benefícios fiscais que eram descontados em algum exercício, então quase que não pagava imposto, tinha crédito. E para evitar tudo isso, vamos pegar o bruto que estaria ali contemplando todas essas variáveis aqui. O EBITDA, por ser uma proxy aqui de geração de caixa, né, da capacidade da empresa gerar caixa, há controvérsia sobre ele, podia ser outro, podia, enfim, deixamos o EBITDA. O resultado líquido, que era ele mais efetivamente como uma medida também de desempenho dessas empresas. Lembrando que nós pegamos ali na base 20, 21 e 22, que pegou o ano da pandemia. Então, ali, várias empresas tiveram prejuízos enormes aqui nesse período, né? Mantivemos ali o ROI, o ativo total, como uma proxy para tamanho dessas empresas, né? O caixa, efetivamente, financeiro, aquele valor que ela deixava ali no curto prazo, o total do capital investido e a liquidez corrente ali desses índices todos aqui para podermos analisar. Então, disso definido, né, dessas hipóteses, nós tínhamos ali que responder a duas grandes perguntas do trabalho, ou duas grandes hipóteses, né? A primeira era se empresas que tinham índices que tinham que tinha índice, né, que tinham score, o ESG, se elas agregavam valor, ou seja, o ESG era uma proxy para geração de valor, né? E aí nós, daqui a pouco o André põe a tabela aqui para a gente poder ver os resultados, e depois, se elas possuíam, as empresas que possuíam maior geração de valor, se elas tinham relação, quais seriam as variáveis que seriam discriminatórias para o ESG, né, para a geração de valor. E a grande pergunta era, o ESG era uma dessas variáveis? O ESG ficaria como resposta, né? Ele ficaria como ele ficaria dentre as variáveis geradoras de valor? Então aí, deixa o André colocar aí o... Pode, né? Pode, André, por favor. Aqui, só depois lá na tabela 3, que nós colocamos ali, né? Aqui são as variáveis, algumas a gente tirou o LN, né, dos ativos do caixa por causa de tamanho, né, para não confundir empresas grandes com pequenas, então tiramos o LN ali para poder dar uma amenizada nesses dados. Tá? Okay. Vamos lá para a tabela 3, que responde à hipótese 1. Isso. Tá? Aí, na tabela 3... Perdão. Né, aí era a correlação. Aqui. Aí, a questão era o seguinte, né? Ou seja, para nós aqui, quando a empresa agregava valor, a gente atribuía 1 para ela. Quando destruía valor, 0. Tá? Então, as empresas que tinham 1 como valor, né, como geração de valor, elas possuíam melhores indicadores, ou seja, o ESG era maior para as empresas que agregam valor do que para as empresas que destroem valor, né? A hipótese nula é de que não, que elas eram iguais, a hipótese alternativa era de que sim, elas agregavam
valor, né? Ali, a empresa que tem tinha o ESG maior do que as empresas que destruíam valor, né? Então, a proxy do ESG respondia: ESG agrega valor para a empresa, né? A geração de valor agrega. A gente não abriu o índice do ESG, né? O André agora ele vai ter um caminho de pesquisa aqui o resto da vida dele. Tem bastante serviço pela frente, Tem professor? bastante serviço pela frente, porque isso poderia abrir esse ESG, né? Poderíamos fazer diferentes testes aqui sobre o ESG, que ele pode fazer da agora para frente. Tá? Okay. Vamos lá? Tabela 4, Fabiano? Perdão. Desculpa, só a última coisa, né? Pode. Então, quais variáveis, né? Então, aqui, né? No caso, o grupo 1 eram empresas americanas e grupo 2 brasileiras. Então, tanto as americanas quanto as brasileiras agregavam valor, ou seja, o ESG, ele é uma proxy que agrega valor para as empresas americanas e para as empresas brasileiras, né? Então, essa é a medida, essa foi aqui a grande conclusão. Nós tivemos outras variáveis significativas, outras nem tanto. A margem líquida, margem operacional, alavancagem e o retorno sobre o patrimônio líquido foram também significativas para as empresas americanas. Para as empresas brasileiras, apenas o ESG que nós conseguimos que fossem significantes. Tá? Então, aí isso também, claro, da quantidade de empresas que a gente tinha na nossa amostra, as americanas eram muito maiores do que as brasileiras. Tá? Aí, para a tabela 4... Ok, vamos lá. Que aí nós precisávamos de responder a segunda pergunta, né? Que era quais seriam as variáveis que teriam maior impacto na geração de valor. Perfeito. Né? Quais variáveis mais impactantes que aquelas que provocaram maior geração de valor. O grupo 1 são as empresas americanas, o grupo 2 as empresas brasileiras, aquelas que têm ali a estrelinha no P-valor ali, né, na última coluna ali, no P. Então, a gente viu que o ESG era uma variável que agrega valor para as empresas. Depois, o ROI, né, na geração de valor para as empresas brasileiras e americanas, eles também foram significativos. O ativo total não foi significativo para as americanas, mas foi significativo para as brasileiras. Aí, depois, para as brasileiras, né, a alavancagem, o índice PPL lá foi dívida sobre o PL, né, ele foi significante para o Brasil, não foi para as americanas. A margem operacional foi significativa para as empresas americanas e não foi para as empresas brasileiras. Caixa é significativo para a geração de valor para os dois grupos. E o CAPEX, que seria os investimentos, ele foi significativo para as empresas americanas e não foi significativo para as empresas brasileiras. Ou seja, tivemos variáveis aí que, ora são significativas para o Brasil, ora não são significativas. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis direcionadoras de valor para as empresas brasileiras e 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis direcionadoras para as empresas americanas. Né? Então, essas foram as variáveis, né, que respondem aí a pergunta, a grande inquietação que o André tinha. Sim. Quando ele veio aqui para estudar toda essa parte metodológica, toda essa parte dos dados aí. Eu só quis colocar isso daqui por causa exatamente disso, né? Então, ali, olha, no Brasil, a gente tinha 1.000 e poucas observações, né, que ficaram, e nas empresas americanas, cerca de 18.000 informações daquele arquivo lá de 180.000 que a gente tinha. Então, a grande dificuldade nossa também foi esse trabalho com uma base de dados muito grande. Muito extensa. Muito extensa, cansativa e que, no final, a gente teve que adotar, escolher aquelas empresas que tinham todas as variáveis em todos os anos.
Ok. e aí que reduziu a nossa amostra. Muito bem. E também só quebrando um pouco o gelo aqui, né, Fabiano, né, professor? Para você descansar um pouco. Mas quando eu comecei a pesquisa, pessoal, eu ainda virei para o Fabiano e falei, Fabiano, vamos pesquisar só uma área, um nicho dentro das bolsas. Lembra disso, Fabiano? Eu falei, vamos só a área financeira, vamos pesquisar bancos brasileiros, bancos americanos listados na NYSE, listados na B3. O Fabiano falou, não, aluno é aluno, né, gente? Até o pós-doutorado eu quis enxugar. O Fabiano falou, não, vamos pegar tudo, vamos estudar tudo, né, Fabiano? E realmente a gente tem um resultado muito melhor. E agora, o que o André pode fazer daqui para frente, né, é repetir isso para segmentos específicos. Né? Se ele considerar todos os segmentos que nós temos na Bolsa, Sim. Cada setor aí dá um artigo. Né? Com Se ele certeza. quiser avançar com todo esse trabalho aí. Né? Tem serviço para frente, né, Fabiano? Tem serviço para frente, porque aí depois todas essas... cada segmento você pode explorar individualmente. Claro. Né? Você poderia comparar setores, ver se essas variáveis, se elas prevalecem por setor, né? Se elas prevalecem aí significativas para diferentes tipos de segmento. Sim. Ou seja, fazer um trabalho segmentado por setor, e também ele pode abrir o índice do ESG. Né? Ele poderia trabalhar com esses índices segmentados, fracionados, né? Usar os dados de 2023 e 2024, que a gente não colheu, né? Já não estava dando lá buscar mais dados ainda, só ia dar mais dor de cabeça, né? E não ia trazer um ganho tão significativo. Mais umas 50 mil linhas, mais ou menos. Não ia. E também 2010 para frente, por causa da mudança contábil que teve, né? A implementação do IFRS, que nós adotamos. E rodamos em separado essas amostras. Vamos lá. Ele também pode, se ele quiser, depois botar todo mundo num balaio só e rodar e ver o que vira. E rodar e ver o que vira, né, Fabiano? Ótimo, mas são, assim, ideias que para a gente fazer. Fabiano, mas tem mais aqui, ó. Vem cá. Seguir os coeficientes das variáveis explicativas e as suas respectivas interpretações. Isso. Muito bem. Então, em primeiro lugar, o ESG Score, né? Isso, Então, com base na interpretação desses coeficientes, né, nós observamos que o coeficiente do ESG para o mercado americano foi menor do que para o coeficiente brasileiro. Né? Ou seja, teoricamente, o impacto, né, o ESG, ele aumenta a probabilidade de geração de valor no Brasil em quase 3%, quer dizer, 3 vezes o das empresas americanas. É claro, a gente aqui não estava no objetivo do trabalho escafunchar isso daí para ver o motivo. Né? A gente sabe que as empresas brasileiras, teoricamente, aqui demonstram que ela é um cuidado maior com as empresas brasileiras no tratamento de clima, de governança. Né? As empresas brasileiras nos transpareceu mais preocupadas, né, em valorização das práticas de ESG do que as empresas americanas. Né? É claro. Não, eu só queria frisar essa fala sua aqui, porque no começo da fala nossa, da apresentação, nós não falamos isso, mas é bom deixar claro que nem eu, nem o professor Fabiano, nós temos linhas políticas, perfeito, Fabiano? Exato. Radicais, nem de lá, nem de cá, e não é isso. Nós somos técnicos e o trabalho, ele está voltado a indicadores de contabilidade. Enquanto indicadores de contabilidade, ou seja, Fabiano, sim, empresas brasileiras dão mais atenção, sim, a critérios ESG, a critérios de sustentabilidade. É bom deixar formalizado aqui. Isso. E um outro detalhe, esses resultados valem para essa amostra, para esse período de tempo. A gente não pode generalizar. Isso aqui não é um trabalho preditivo. Tá? Esses resultados são válidos para esse período, para essas empresas, para essa amostra que está aí.
Tá? Então, por que probabilidade? Porque nós fizemos... aqui uma outra dúvida também, que modelo rodar? A gente optou por rodar um modelo logístico, aquele que me dá a probabilidade de ocorrer a geração de valor. Por isso que o ESG deu que ele tem mais probabilidade no Brasil do que nos Estados Unidos. Poderíamos ter usado, e aí também que eu disse que o André tem um caminho aí pela frente, utilizar, até por isso que o Rafael está aqui, né? Nós chegamos a conversar com ele sobre a adoção de uma modelagem multinível, multicritério, né? Onde seria uma outra modelagem, né? Que a gente vai seguir agora com as pesquisas, né? Com essa base de dados, né? Todo o trabalho que ela deu, que o André teve aí, para poder chegar nesse resultado. Então, a gente vai testar essa modelagem multinível para ver se sai, né, alguma coisa mais interessante. A margem líquida, né, ela foi aqui pequena e negativa para os dois países, né? Ela não teve ali uma geração de resultado significativo para geração de valor. Sim. Né? A preocupação nossa era o ESG, então a margem líquida não teve uma grande contribuição. O ROI, a gente nota que ele, quanto maior ele é, maior a geração de valor, e ele tem ali, ó, de 47 para 42, um pequeno aí ganho para as empresas brasileiras, né? Ele foi um pouquinho maior se comparado com as empresas brasileiras, com as empresas americanas, né? Menos de 0,5%. Né? O porte das companhias, né? Os dois coeficientes foram negativos, né? Isso, obviamente, tem grandes diferenças de investimentos entre as empresas brasileiras e as empresas americanas, né? A diferença de tamanho dessas empresas, né? A gente viu aqui que nem sempre empresas gigantescas tendem a gerar mais valor, né? Isso daí já é um resultado que a gente vem acompanhando nas pesquisas em finanças, né? Não hoje, o que gera valor para essas companhias é muito mais o intangível do que o que é tangível, né? Então, hoje, isso daqui também é um resultado interessante, que o que tem valor para essas companhias, a marca, a sua tecnologia, o design, o produto, não necessariamente a quantidade de ativos que essas empresas... Ô, Fabiano, e só frisando também a importância do trabalho de mensurar indicadores contábeis, né? Quando fala de sustentabilidade, fala-se muito de ativo intangível, de não conseguir medir. Então, traz para essa pesquisa indicadores através do software que você consegue mensurar, quantificar econometricamente falando, né? Exatamente. Então, aí, né, então, o tamanho não é documento, como a gente dizia antigamente, né? Aqui, a questão da margem do EBITDA, né? Então, a gente viu ali que ele foi significativo, né, para os Estados Unidos e não foi significativo para o Brasil, tá? O EBITDA é um problema, né? O EBITDA é um problema pela medida que ele é mensurado, pela forma como ele é mensurado. Então, a gente não quis também mexer. Uma sugestão que o André tem aí é, se ao invés de usar EBITDA, usar fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa livre. É uma possibilidade também. A margem operacional bruta, né? Elas estavam, né, associadas aí à geração de valor, mas também aí com um coeficiente pequeno, né? Não significativo para o Brasil, tá? E quase 5%, né? A probabilidade da margem operacional ser mais alta lá, contribuir para a geração de valor no mercado americano. Tá? A alavancagem, né? Todos os mercados, né, vêm com um sinal positivo que a geração de valor, né, considera, né, que a dívida, né, desde que bem administrada e com baixo custo, tende aí a trazer
benefícios para essas empresas aí, né? Lembrando Exato. que esse PPL é a dívida onerosa em relação ao capital próprio, tá? Então, tudo que e também a dívida tem a questão de benefício fiscal. Caixa, né? O caixa ele é positivo, especialmente no Brasil, né? Vejam que ele deu bem alto o coeficiente dele, o que mostrou aí um efeito significante aí para a geração de caixa, para a geração de valor, o caixa dessas companhias. O CAPEX, aí ele que seria os investimentos, né? Nós chamamos aí de investimentos, mas ele está ali o capital investido, né? Ele está aí positivamente, né? Correlacionado à geração de valor, tá? Os dois coeficientes ali muito próximos, né? Mas ele não foi significativo aqui para o Brasil e foi significativo lá para as empresas americanas. E o último, a liquidez, né? Que ela provavelmente é um fator positivo, né? Mas ela não foi significativa aqui, né? Para o Brasil, o que pode ser aí também questões relacionadas à capacidade das empresas americanas, linhas de créditos mais disponíveis, né? Com uma maior volume também de créditos disponíveis lá do que aqui no Brasil. Muito bem. Concluindo, né, Fabiano? A resposta ao título e aos objetivos centrais do estudo, quando a gente pergunta geração de valor, os critérios de ESG, os dois modelos apresentam algumas semelhanças, principalmente no impacto positivo do ROI, do ESG, da alavancagem, da geração de valor, diferença e as principais diferenças entre Estados Unidos e Brasil. E a pergunta final, né, Fabiano? Enfim, agrega ou não valor o ESG? As empresas brasileiras que agregam valor têm margens operacionais significativamente mais altas e uma variabilidade maior dos resultados de margem e rentabilidade do que as empresas dos Estados Unidos. Nos dois países, as empresas que agregam valor tendem a ter o ESG scores mais altos. Perfeito, Fabiano? Essa seria o centro, o finalzinho da pesquisa, né? Enquanto o tamanho da empresa que não apresenta uma diferença marcante. Tudo bem? Ok. Podemos partir para o final, Fabiano? Sim, senhor. Então, tá bom. Formalizando aqui também, agradeço a presença de todos, agradeço os ouvintes, agradeço meus alunos, os familiares, os amigos que estão aí assistindo, o meu sempre eterna gratidão, né, Fabiano? Agradecimento ao professor Fabiano. Também, nesse momento aqui, eu formalizo o meu agradecimento ao pessoal aqui da USP, da FEA, viu, Fabiano? Sempre fui muito bem atendido, muito bem tratado. Fernando, obrigado, viu, Fernando? Kleber, obrigado. Pessoal da pós-graduação, o Neto, Paulo, a Rose, todos que ajudaram a gente aí no decorrer desses últimos dois anos. Muito obrigado. Deixo aqui também, como nós não estamos abertos a perguntas, é uma formalidade da sessão de pós-graduação aqui da FEA, formalizamos aqui no canal do YouTube, o vídeo está liberado, e eu deixo meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, dar alguma sugestão, sempre será muito bem-vindo, tá bom? Então, André Centofante@facef 16 99183 8176. Mais uma vez, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Feito, Fernando. Acabou.